Você já se perguntou por que Deus, no Antigo Testamento, proibiu o consumo de carne de porco? Esse tema desperta a curiosidade de muitas pessoas, tanto por seu aspecto cultural quanto espiritual. Hoje, vamos explorar a fundo as razões e os significados por trás dessa proibição, considerando os contextos históricos, científicos e espirituais que envolvem essa questão. No livro de Levítico, capítulo 11, Deus dá instruções claras ao povo de Israel sobre os animais que poderiam ou não ser consumidos. O porco, especificamente, é citado como um animal impuro porque, apesar de ter casco dividido, não rumina. Para os israelitas, obedecer a essa lei significava mais do que uma simples escolha alimentar. Era uma demonstração de obediência a Deus e de separação como um povo santo, dedicado exclusivamente ao Criador. Mas o que isso significa na prática? Para entender, é necessário mergulhar no contexto histórico. Naquela época, o porco era amplamente considerado um animal sujo, tanto no aspecto físico quanto simbólico. Ele vivia em ambientes insalubres e consumia restos de alimentos que podiam incluir até mesmo lixo. Isso tornava sua carne potencialmente perigosa para a saúde, especialmente em um período onde não havia refrigeração ou técnicas avançadas de conservação e preparo de alimentos. Deus, sendo o Criador de todas as coisas, certamente entendia os riscos associados ao consumo da carne de porco. Doenças como a triquinose, causada por um parasita encontrado em carne de porco mal cozida, era um perigo real para a saúde do povo. A proibição, nesse sentido, era também uma forma de proteger a vida e o bem-estar dos israelitas, que muitas vezes não tinham conhecimento dos aspectos biológicos ou médicos envolvidos. No entanto, a proibição não se limitava a uma questão de saúde. Ela carregava um simbolismo muito mais profundo. Na cultura bíblica, o conceito de pureza e impureza estava intimamente ligado à santidade. Deus queria ensinar ao seu povo que a santidade não era algo restrito ao templo ou aos rituais religiosos, mas algo que permeava todos os aspectos da vida, incluindo aquilo que colocavam em seus corpos. Aqui, somos levados a refletir. O que colocamos dentro de nós, seja fisicamente, como alimentos, ou espiritualmente, como pensamentos e hábitos, está alinhado com o que Deus deseja para nossas vidas? Essa é uma pergunta poderosa que continua sendo relevante hoje. Ao longo da história, muitos estudiosos têm debatido o significado dessa proibição. Alguns acreditam que ela era uma forma de diferenciar os israelitas das nações vizinhas, que muitas vezes incluíam carne de porco em seus rituais religiosos pagãos. Seguir as leis alimentares era, portanto, uma forma de afirmar a identidade única do povo de Deus, separada das práticas idólatras e imorais dos outros povos. Outros sugerem que a proibição tinha também um aspecto pedagógico. Deus usava a obediência a essas leis como um teste de fidelidade. Seguir os mandamentos exigia disciplina, submissão e, acima de tudo, fé. Afinal, muitas vezes os israelitas não compreendiam plenamente os motivos das ordens divinas, mas eram chamados a obedecer mesmo assim. E hoje, vivemos em um período diferente, sob a nova aliança estabelecida por Jesus Cristo. No Novo Testamento, em passagens como Atos 10, vemos Pedro tendo uma visão em que Deus declara todos os alimentos como puros. Esse evento marca uma mudança significativa no relacionamento entre Deus e a humanidade. Não somos mais definidos pelas leis dietéticas do Antigo Testamento, mas sim pela fé em Jesus. No entanto, isso não significa que as leis do Antigo Testamento perderam completamente seu valor. Elas continuam sendo uma fonte de aprendizado espiritual, revelando o caráter de Deus e seus propósitos. A proibição da carne de porco nos lembra da importância de vivermos de forma santa, cuidando do que entra em nossas vidas, tanto física quanto espiritualmente. Enquanto você reflete sobre isso, pense: quais são as impurezas que você tem permitido em sua vida? Será que existem hábitos, pensamentos ou atitudes que precisam ser abandonados para que você viva de forma mais alinhada com os propósitos de Deus? A história da proibição da carne de porco é um convite a essa introspecção. Ela nos desafia a ir além do literal e a buscar um relacionamento mais profundo com Deus, entendendo que Ele se importa não apenas com grandes decisões, mas também com os detalhes mais simples de nossa existência. E você, está disposto a deixar que Deus direcione todos os aspectos da sua vida, até mesmo os que parecem insignificantes? Este é o momento de refletir, buscar respostas e, acima de tudo, alinhar-se com o plano perfeito de Deus para você. Outro ponto interessante para analisarmos é como a obediência às leis dietéticas no Antigo Testamento transcende a simples prática religiosa. Em Deuteronômio 14, 2, 3, Deus declara: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus.
Ele os escolheu dentre todos os povos da face da terra para serem o seu povo, o seu tesouro pessoal. Não comam nada que seja impuro. Essa declaração mostra que a proibição da carne de porco fazia parte de um pacto maior, que visava destacar os israelitas como um povo diferente, separado para Deus. Quando lemos isso, não podemos deixar de nos perguntar: o que significa ser separado para Deus hoje? É apenas uma questão de comportamento externo ou também envolve uma transformação interior? Deus não estava apenas ensinando regras aos israelitas. Ele estava moldando sua identidade como uma nação santa, chamada a refletir seu caráter em todas as áreas da vida. Essa ideia de separação fica ainda mais evidente quando consideramos o contexto cultural da época. As nações ao redor de Israel, como os egípcios e os cananeus, muitas vezes usavam o porco em seus rituais religiosos e festividades pagãs. Comer carne de porco poderia facilmente ser associado a essas práticas idólatras, algo que Deus queria que seu povo evitasse a todo custo. Dessa forma, a proibição servia como um lembrete constante de que os israelitas não deveriam se conformar aos costumes das outras nações, mas sim viver de maneira que agradasse ao Senhor. Mas será que essa separação significava apenas seguir regras rígidas? De forma alguma. Deus nunca quis que seu povo obedecesse de forma mecânica ou sem entendimento. Por trás de cada mandamento, havia uma lição espiritual profunda. Por exemplo, quando Deus disse para não comer carne de porco, ele estava ensinando sobre a necessidade de discernimento. O porco pode parecer um alimento aceitável à primeira vista. Afinal, ele tem casco dividido, o que o colocaria na categoria de animais puros. No entanto, ao observar mais de perto, percebe-se que ele não rumina, o que o torna impuro segundo as leis alimentares. Isso nos ensina que nem tudo que parece bom ou aceitável é realmente benéfico para a nossa vida espiritual. E essa lição é tão relevante hoje quanto era naquela época. Quantas vezes somos atraídos por coisas que parecem boas, mas que, no fundo, não são saudáveis para nossa alma? Pode ser um relacionamento tóxico, um hábito prejudicial ou até mesmo uma filosofia de vida que contradiz os ensinamentos de Deus. Assim como os israelitas precisavam examinar cuidadosamente os alimentos que consumiam, somos chamados a examinar as escolhas que fazemos diariamente. Voltando à questão da saúde, estudos modernos corroboram a sabedoria por trás da proibição. A carne de porco, especialmente quando não é bem cozida, pode ser um veículo de parasitas e bactérias perigosas. Embora atualmente tenhamos tecnologias e métodos de preparo que minimizam esses riscos, é impressionante perceber como Deus, em sua sabedoria infinita, deu essas orientações ao seu povo muito antes que a ciência pudesse explicar os perigos envolvidos. Outro aspecto fascinante dessa questão é como ela aponta para a provisão de Deus. Ao proibir certos alimentos, Deus não estava privando seu povo, mas direcionando-o para algo melhor. Os israelitas tinham acesso a uma grande variedade de alimentos puros e nutritivos, como cordeiro, peixe, frutas, vegetais e grãos. Isso nos lembra que, quando Deus nos pede para abrir mão de algo, Ele sempre tem algo maior e melhor reservado para nós. Um exemplo claro disso é encontrado em nossa própria jornada espiritual. Quando escolhemos renunciar a certos prazeres ou comportamentos que sabemos não agradar a Deus, descobrimos que Ele nos oferece alegria, paz e satisfação muito maiores do que aquilo que deixamos para trás. É como Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. No entanto, o foco na obediência não deve nos levar a uma visão legalista da fé. Quando Jesus veio, Ele cumpriu a lei e inaugurou uma nova aliança, baseada na graça e não nas obras. Isso não significa que os mandamentos de Deus perderam seu valor, mas sim que eles ganharam um novo significado. Em Marcos 7:15, Jesus declarou: nada fora do homem pode torná-lo impuro entrando nele. Pelo contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Essa declaração revolucionária mostrou que a verdadeira pureza não é alcançada apenas por meio de regras externas, mas por uma transformação interior. Essa mudança de perspectiva é reforçada em Atos 10, onde Pedro tem uma visão de um lençol descendo do céu, contendo todo tipo de animais. Deus ordena que ele mate e coma, mas Pedro, ainda apegado às leis alimentares, hesita, dizendo que nunca comeu nada impuro. A resposta de Deus é clara: não chame impuro o que Deus purificou. Essa visão não apenas liberou os alimentos antes proibidos, mas também simbolizou a inclusão dos gentios no plano de salvação de Deus. Esse episódio nos ensina que, em Cristo, somos chamados a viver em liberdade, mas uma liberdade que é guiada pelo Espírito Santo e pelo amor a Deus. Não estamos mais sob o jugo da lei, mas somos convidados a usar nossa liberdade para glorificar a Deus em todas as coisas.
Enquanto refletimos sobre tudo isso, surge uma pergunta importante: como estamos vivendo nossa liberdade em Cristo? Estamos buscando agradar a Deus em nossas escolhas diárias ou estamos permitindo que hábitos e influências externas nos afastem dele? Assim como Deus orientou os israelitas no deserto, Ele continua a nos guiar hoje, nos chamando a uma vida de obediência e santidade. E você? Está disposto a deixar que Deus purifique não apenas o que você consome, mas também os pensamentos, atitudes e motivações do seu coração? A história da proibição da carne de porco é mais do que uma lição sobre comida. É um convite a viver de forma íntegra, honrando a Deus em tudo o que fazemos. E assim, encerramos essa incrível jornada pela história e os significados por trás da proibição da carne de porco na Bíblia. Uma reflexão que vai muito além da alimentação e nos convida a buscar pureza, santidade e obediência em todos os aspectos de nossas vidas. Agora, eu quero saber de você. O que achou dessa reflexão? Tem alguma dúvida ou ponto de vista para compartilhar? Escreva nos comentários, pois eu adoraria saber sua opinião e trocar ideias com você. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este. E claro, se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares, e vamos juntos espalhar essa mensagem. Muito obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você e sua casa.